Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje trazemos aquela consultinha para ver aí quais são as chances de você e a outra pessoa retomarem o relacionamento. Teremos participação especial com meus filhos gritando ao fundo? Teremos sim, pessoas. E também aqui, começando a nossa semana de baralhinhos de fundo diverso vermelho. Então, sejam muito bem-vindos ao Jardim do Tarô, seu lugar de encontro com os arcanos e o seu canal para consultinhas Express. Então, essa leitura ela serve para quem esteve em algum tipo de relacionamento amoroso, tá? Então, serve se você estava ficando com a pessoa, se você estava namorando, se era um noivado, se era casamento, tá? Então, não limitem as relações. Serve para qualquer tipo de relacionamento, desde que tenha sido algo que tenha mantido uma constância. E aí, durante a semana, a gente usa os mesmos 3 baralhos, mas toda leitura você vai precisar tirar aquele momentozinho para fazer o relaxamento. Pensa na pessoa, na outra pessoa, pensa em vocês dois, vocês duas. E aí, depois que você organizar, sabe? Tua cabeça, teu sentimento, aí você vai definir, vai ver qual baralho te chama mais atenção, tá? Essa leitura, ela não tem um prazo de validade. Ela não vale apenas hoje, ela vai valer para você, ela vai servir para você, né, quando você encontrar e quando ela fizer sentido para a sua vida. E aí, este é aquele... eu ia dizer que é o momento de dar o pause, mas ainda não é. Olha só, quero dizer que essa leitura, ela é assim mais ampla, né? Ela é mais completa. Então é possível que demore um tempinho, tá? Possível que esse vídeo fique um pouco longo, mas nós vamos aqui trabalhando para que isso não aconteça. Certo, pessoas? Então, agora sim é hora de dar o pause para fazer seu relaxamento, porque eu já vou sorteando este baralho. E olha só, não é que eu tinha mesmo 3 baralhinhos diversos, predominantemente vermelhos, que não eram os eróticos? Que coisa. Então, ó, você pensa aí na pessoa, que eu vou pensando aqui já, em vocês. Ok. Gente, eu preciso reduzir essa tiragem. Ela é muito ampla. Mas vamos lá. Aqui, vocês aqui, cada um no seu lugar. Uhum. 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 Olha que coisa, deixa eu pegar uns negocinhos aqui para ver. Pessoas, vocês acham assim que esse é um relacionamento assim de que seria para o qual seria legal voltar? Porque eu vejo, né? Esse relacionamento teve aqui seus altos e baixos, tá? Teve seus altos e baixos, né? Foi preciso muita dedicação. E eu vejo que em certas situações, né, vinha aquela falta de paciência, sabe? Vinham sentimentos assim contraditórios, então às vezes rolava um cansaço, que eu já tô vendo por aqui também. Rolava um cansaço.
E aí, olha só, eu vejo que, né, você está aqui nessa leitura porque houve uma separação, mas você está aqui olhando um 9 de ouros. Eu vejo que você sente assim que é como se tivesse tido um respiro nessa situação. O que que está acontecendo aqui, pessoas? Por que você está aqui nessa consulta? Por quê? Vamos ver aqui, né? Porque, assim, de outra parte, a outra pessoa, eu também vejo, assim, que ela está num momento legal, sabe? Assim, de ver outras coisas. Também tô vendo que foi um respiro, assim, para as duas partes, sabe? Então, essa coisa aqui de que teve ah, esse esses altos e baixos, essa coisa assim, que chegou um momento em que ficou bastante cansativo, e aí, por que ficou cansativo, eu não sei, né? Você que é uma leitura coletiva, então, assim, você vê o que é que cansou aí da sua história. Foi o relacionamento, foi sempre falar sobre a mesma coisa, discutir sobre a mesma coisa e não chegar num consenso. Então, veja aí, alguma coisa que não estava não tava correndo bem nesse sentido, né? Que tinha, né, que ficar, sabe, indo lá, hum, e, nossa, sempre tendo que dar essa atenção específica em alguma coisa que acabou gerando esse cansaço. Então, por isso que eu vejo que hoje vocês estão num momento, assim, de que estão, assim, nesse respiro mesmo. E eu vejo, assim, que pensar em voltar para você aqui não é de espadas. É muito racional no sentido de que seria interessante, né, assim, manter um relacionamento, ter um relacionamento, mas não necessariamente esse relacionamento que tinha, né, essa situação que estava se arrastando, vou falar, que estava se arrastando por aí, tá? E aí a outra pessoa não tem essa, nem essa perspectiva assim de que, pelo menos estou num relacionamento, né? Então ela pensa, né, de como era difícil essa coisa de lidar assim. Não sei se eram opiniões diferentes, mas aí que levava a esse cansaço, porque vocês estavam sempre batendo na mesma tecla. A pessoa vê isso mais claramente do que você. O que é que eu acho que é interessante observar? Esse momento que você está agora, sabe? Então observa como é, como que você se sente agora tendo se libertado, digamos, dessa coisa, sabe, de ir sempre naquilo dali, sempre naquela situação. E aí, essa pessoa aqui, eu não vejo com intenção de voltar. A carta do carro, ela fala de distanciamento, então, de tomar distância, tá? Então, e aqui, ah, esse cansaço, né, que eu falei que tinha cansaço aqui para baixo, ele se opõe à volta, tá? Então pensa que isso aqui eu vejo quase como algo que gerou um trauma, sabe? Algo traumatizante, que era algo de sempre, sabe, ter que ficar ali esperando, né, que a pessoa, quem quer que seja, né, se entendesse, se resolvesse. Então, se era assim um movimento de opiniões, então era algo que ficava ali sempre, vou ter que lidar com isso de novo. E isso aqui não favorece a volta de vocês. E ainda tem uma outra coisa, que, assim, às vezes você pode até pensar que tinha muito esforço de sua parte, mas isso aqui é uma coisa que você não vê, também tinha esforço da outra parte também. E não me xinguem, não me xinguem nesse momento, viu? Dizendo que não, que absurdo, que não sei o quê. Tinha um esforço da outra pessoa, talvez não no sentido de mudar o pensamento, mas de tentar se controlar para não gerar, sabe, a mesma coisa de novo. E não estou dizendo assim que era uma pessoa que tentava se controlar, né, naquela.
perspectiva, assim, que super se amarrava para não, sei lá, não falar ou não fazer de novo a mesma coisa, mas tinha algum, certo? Só que aí, essa pessoa que não tem essa intenção de volta, e que eu vejo que, pelo menos assim, num futuro próximo, a tendência é que se mantenha esse afastamento, sim, tá? E o que é que eu digo para você? Se você está percebendo isso aqui, esse respiro na sua vida, aproveite esse tempo para você respirar, tá? Porque se você quiser lutar por esse relacionamento, ainda insistir nisso daqui, arruma novas energias, né? Eu vejo que teve situações assim, bem desgastantes, tá? Então, ó, a outra pessoa precisa se recuperar, você precisa se recuperar, e essa perspectiva de volta, às vezes, pode ser mais um apego a, digamos assim, ter um relacionamento, a estar com alguém, do que necessariamente algo que você entenda como, nossa, uma coisa super boa para a sua vida. Então, ó, o que é que eu diria para você? Aproveita, assim, esse momento para você relaxar, se reenergizar, se reorganizar, tá? E aí, isso aqui, a gente tem um panorama, né, de como as coisas tendem a se encaminhar nesse momento, de se as coisas seguem o rumo que estão tomando, se não são feitas modificações, tá? Então, se energiza e depois você vê se quer mudar o rumo das coisas e, né, entendendo que a gente não muda o rumo das coisas fazendo com que elas sejam sempre iguais. A gente muda o rumo, mudando atitudes, mudando estratégias, tá? Mas, no momento, é essa que é a sua leitura. Tudo bem? Então, eu espero, claro, que dê tudo certo para você, mas principalmente, assim, para vocês, é mais para que principalmente você consiga ter esse alívio que você está precisando, que vinha aqui no 9 de paus e tem aqui um 9 de ouros. Então, aproveite esse tempo para você. Eu vou dar um pause e já volto com o próximo baralho. E voltamos. Eu falei, né, que tem participação especial dos meus filhos? Pois bem, eles estão gritando ali, mas eu estou concentrada. Hum. Ok, foi mais fácil tirar esse. O outro demorou mais. E lá vamos nós. Fiquem nos seus lugares, pessoas. Nossa, é isto. Minha gente, pessoas, vocês. Não, fechou. Aquela vibe, né? Olha só que coisa. Veja só. Aqui tivemos problemas no passado, tivemos problemas no passado, né? Aquela pessoa que bota essa carta aqui sobre o passado da relação aí. O que é que você achou que você iria ver, Andréa? Pois bem, temos problemas aqui no passado. O Rei de Espadas, né, falando que a gente tinha assim essa disputa pelo poder e às vezes isso, né, uma leitura coletiva, eu vou falar das opções, tivemos problemas no passado, sabe? Com certas discussões e para algumas pessoas que estão fazendo essa consulta, nessas discussões às vezes elas passavam um pouco do limite, tá? E aí, vamos pensar aqui assim, em algumas situações essas disputas elas podem ter sido um tanto quanto territorialistas, sabe? De ter gerado alguma disputa de poder em alguns casos dessa consulta. E aí,
eu vejo aqui uma perspectiva bem interessante. Eu vejo assim, né? Tudo sempre é muito complexo quando a gente fala de relacionamentos. Mas eu vejo assim que nesse momento você está confiante, sabe? É, de que pode ter uma volta, aqui é um 10 de ouros, tá? De que pode ter uma volta, de que as coisas vão retomar. A pessoa tem sentimento, né, por você. Aqui no As de Copas, esse sentimento, assim, ele não se esvai, ele tá bem guardadinho aqui. Você vê que não é uma taça, ai, gente, não é uma copa, assim, que as águas saem, né? Então, esse sentimento tá ali guardadinho, tá guardadinho. Então, me parece, assim, que tanto você tem esse entendimento de que é possível que vocês venham a voltar assim, e a pessoa tem essa, essa, né, tem sentimento por você e ela tem interesse em voltar, sim. Você tem muito interesse de voltar, tá aqui, ó, na carta do mundo, né? E a pessoa tá aqui no 9 de ouros, dizendo que sim, que é uma relação que para ela é um local, assim, seguro de estar, sabe? Então, me parece que essas discussões ou essas disputinhas aqui de poder são coisas que podem ser deixadas para trás, sabe? Então, que sim, que essas coisas que vocês viveram aí, que talvez tenha, né, seja o que tenha gerado esse afastamento, eles tendem a ser superados, né? Vendo toda essa perspectiva, assim, do que vocês pensam e sentem com relação, é, com relação a uns aos outros, né? Mas aí vamos dizer que talvez tenham certas situações que dificultem, mas assim, não que impeçam, sabe? Mas pensa aqui nessa carta do louco falando de uma viagem, e se você está fazendo essa consulta no momento em que eu estou postando essa consulta perto de um feriado grande, sabe? Então, assim, de um fim de ano, tem Natal, Réveillon. Então, pensa que se você está fazendo essa consulta perto do carnaval, pode ter uma viagem perto de um feriado, então, que às vezes, assim, um afastamento físico, não emocional, mas que pode fazer com que, né, seja requerido um tempo a mais para acontecer esse retorno. Mas aqui essa carta, ela fala o que favorece, né? Então, ah, aqui fala de paixão, tá? É a carta do diabo, não se assusta. Mas é a carta que fala de paixão, fala de querer estar próximo, fala de formalizar as coisas, sabe? De materializar, sabe? De não deixar assim no plano das ideias. Então, e também fala, quando vem essa coisa assim de puxar do plano das ideias, vem essa coisa aqui de tentar resolver esses pensamentos, essas ideias aqui que ficaram um pouco, né, lá no final, no afastamento, que ficaram um pouco ofuscadas, não, obnubiladas, então assim, um pouco confusas, tá? Então vem esse desejo de estar junto, sim. Mas aí, vamos entender que talvez seja preciso, sabe, refazer certos planos, tá? Então, isso talvez seja algo que você não esteja considerando nesse momento, assim, que você, né, tá pretendendo voltar, outra pessoa também quer, outra pessoa também tem essa intenção, mas talvez seja necessário, sim, encarar essa perspectiva de mudar algumas coisas, talvez não no relacionamento, mas na forma como vocês lidam com as diferenças uns dos outros. E aí também quero falar que essa carta em algumas situações, tá? Porque é uma leitura coletiva, mas eu estou aqui, né? Já que eu não conheço a realidade de cada um que está fazendo a consulta, eu vou expor, mas quero dizer que não se aplica a todo mundo, tá? Você vai saber se aplica à sua situação é, devido, né, ao que você já está vivendo. Mas aí essa carta também fala que às vezes será preciso viver um tempo esse relacionamento à distância, tá? Então, se a pessoa passou num concurso, e às vezes essa viagem pode ser por causa disso, mas aí se a pessoa passou num concurso, se a pessoa, né, a família da pessoa vai se mudar, então pense que talvez seja algo que você tenha que considerar, né? Ver como manter esse relacionamento aí à distância, tá? Quero dizer que é para todo mundo isso aqui? Não, tá? Mas você vai adequar a sua realidade. Isso aqui pode ser uma viagem ou pode ser, sim,
é nessa mudança, certo? Mas a perspectiva aqui é muito favorável, né? A carta da Imperatriz falando que a tendência é que vocês se unam e frutifiquem. Pois bem. Então, assim, nessa tendência assim, de que o relacionamento venha a florescer, que o relacionamento venha a acontecer, sim. Então, ó, me parece que essa volta aqui tem esse delayzinho, vamos pensar assim, por conta de uma viagem ou de uma perspectiva de mudança, mas tem tudo por trás aqui, né, que favorece, ela tem a intenção de vocês, tem o sentimento de vocês, e então tem também aqui agora a bênção, digamos assim, do tarô. Eu acho esse tarô muito lindo, muito lindo. Eu acho que eu deveria ter outro. Eu acho que eu deveria ter outro desse, porque, eu acho feio atender pessoas com, gente, tem gente que atende as pessoas com o baralho assim, ó, todo encardido aqui, o bichinho assim saindo, os pelinhos aqui nos negócios, não dá. E eu penso que talvez a editora não queira mais fazer outra tiragem, sei lá. É isso, pessoas. Aquelas divagações, assim, que, gente, para que eu estou aqui? Eu não vim aqui para ouvir da vida da taróloga. Mas é isto. Vamos pensar também os. Nem falei lá no começo do vídeo para vocês deixarem perguntas aqui, né, para a gente fazer consultas, as tiragens coletivas. Vou falar no final, mas não sei se as pessoas escutam o final. É isso. Vou me concentrar. Ok. Gente, fiquei falando do baralho agora da segunda consulta. Eu já quero falar sobre isso também. Eu gosto muito de pessoas. Pessoas. Hum, pam, 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 pam. Hum, hum, hum. Ok, ok, pessoas, olha só. Gente, vocês terminaram aqui numa vibe, aqui cinco, numa vibe cinco de espadas, sabe? Então, pessoas, olha só, essa carta falando aqui sobre o passado, né, da relação passado imediato, a, a separação, ao afastamento. Mas assim, olha só, carta aqui falando de sim, assim, de brigas, de discussões, e pessoas, né, saindo magoadas disso daí, pessoas saindo magoadas disso daí. E onde é que vocês estão, né? Aconteceu isso aqui, onde é que vocês estão aqui agora? Gente, vocês estão aqui, ó, numa rainha de paus, numa rainha de ouros. Pessoas, vocês ainda estão medindo esforços? Ainda estão assim, ou guardando a mágoa dessas coisas que tiveram, ou ainda pensando, com raiva, né? E pensando assim sobre a outra pessoa, e pensando sobre si, né? De que, que eu tinha razão, não acredito que fulano, que fulano. Gente, por quê? E aí, assim, você chateado, muito chateada, a outra pessoa entendendo que tá com a razão. Então, assim, né? Eu acho que esse momento não é um momento muito interessante, assim, para ambos, ambas ou ambas, né? E aí, essa carta aqui
do 10 de ouros falando que sim, né? Que você tem uma intenção de voltar, que você tem uma intenção de estabelecer o relacionamento mesmo, sabe? De ter, de voltar e de manter. Parece que você entende isso como uma coisa assim, houve essa separação, mas, tipo, claro que eu vou voltar. Mas, assim, já dando um spoiler antes de a gente ir para cá, eu quero dizer que essa certeza, assim, de que, poxa, é claro que eu vou voltar, é algo aqui que fala contra esse retorno. Então, assim, ó, não tem as coisas como certas, tá? Não tem, assim, o de que ou a pessoa vai pedir desculpa, ou que, sei lá, ela vai pensar melhor, que isso não leve, não entenda que as coisas vão seguir nesse caminho, sabe? Essa certeza de que, eu tenho certeza que vai voltar, que vai dar certo, que a gente vai ficar junto, que eu vou repensar, a outra pessoa vai repensar, mas a outra pessoa vai repensar. Então, assim, ó, não fica com essa sensação. Às vezes isso gera uma soberba na gente, sabe? E a pessoa, ela até sobre voltar, ela tem uma mente aberta, ela tem uma mente aberta. Agora, lembra que essa arrogância, soberba, essa certeza, sim, sabe? Isso vai contra essa possibilidade de volta. Então, a pessoa teria interesse de reorganizar as coisas, mas a partir do zero, sabe? Então, assim, precisaria fazer toda uma modificação nisso daqui, tá? E, e a tendência é que esse término, esse distanciamento, ele perdure, tá? Porque a gente tem aqui um 10 de espadas falando, né, que a, e além, assim, de perdurar, é possível, assim, que ainda existam, ocorram situações que façam com que isso daqui, né, floresça e aí de um 5 venha para um 10. Então, digamos assim, piore a situação, tá? Então, olha, não é aquele momento, assim, de, sabe, de vamos parar para conversar, e aí, ok, sabe, de agir, assim, com petulância ou com arrogância, ou, enfim, porque essa coisa, assim, de agir dessa forma aqui, ó, não vai resolver seu problema, e você vai precisar agir agora com a cabeça, com a esperteza, tá? Então você, ó, vai precisar guardar ali aquelas mágoas ou o restinho das espadas aqui que você queria, das adagas que você queria utilizar aí no. Ai, gente, nem sei, não conheço muitos termos orientais, mas isso daí vai precisar realmente ser reorganizado. Então, assim, essa perspectiva, não, essa atitude de superioridade ou de que está muito certo, então, assim, não é algo que vai te ajudar, tá? E essa carta aqui, o 2 de paus, ela fala que, assim, a outra pessoa, você vê de uma forma muito determinista, mas a outra pessoa, ela consegue ver outras situações. Ela tem essa perspectiva, assim, de que ela poderia manter o relacionamento, mas ela também não não afasta a possibilidade de que existem outras coisas além desse relacionamento, tá? E pelo que eu vejo aqui, ela vai decidir pela situação, né, pela coisa, pela perspectiva que gere menos sofrimento para ela, tá? Então, diante dessa situação, essas cartas todas aqui estão me falando de uma situação muito complexa que tende a não gerar um retorno. E a melhor coisa que você faz nesse momento, ó, é se desarmar, tá? Então é agir com a cabeça, se desarmar, porque se o que você quer é um retorno, entenda que ele não é algo garantido, que a pessoa não lhe deve esse retorno, a pessoa não está atrelada por contrato a você, vamos dizer que é um casamento e vocês brigaram e tantantã, e aí você já entende que não, a gente brigou, mas está casado, mora aqui na mesma casa, então daqui a pouco essa pessoa
essa pessoa, né, tem que falar comigo, tem, né, que viver aqui, não sei o que e tudo mais, né, aqui no Nove de Ouros, entendendo essa perspectiva, mas essa pessoa, assim, e aí não estou falando que ela vai procurar um outro relacionamento, eu estou falando que aqui ela pode entender, ela pode começar a dar menos importância a esse relacionamento, sabe? Porque ela tá aqui de boas para tentar uma conciliação. Mas se você pega essas arminhas tudo e continua lá fazendo essa gerando essa discórdia, que a tendência é que esse relacionamento ele vá ficando ruim para todas as pessoas, né? Para os envolvidos, os dois envolvidos ou as duas envolvidas. E aí, né? Essa carta não fala de um término, fala também, mas ela não coloca assim um ponto final num relacionamento, por exemplo, num casamento, mas ela fala que esse relacionamento continua a vitimizar, sabe? Esse relacionamento continua a. Então, assim, essa situação ela não se resolve, ela só vai piorando. Entende? Então, assim, eu estou falando isso uma vez que é uma consulta coletiva. Então, pensa numa situação assim, de casamento, que eu coloquei aqui, né? Dei um exemplo, e pensa também numa situação em que vocês namoravam e vocês terminaram. Então, é possível que não tenha uma volta e que ainda aconteça alguma situação que retraumatize, sabe? Que revitimize. E aí, né, vamos tentar agir com essa esperteza aqui, porque agindo dessa forma é que a coisa não se organiza mesmo. Então, a gente vê aqui quais são as probabilidades. Se as probabilidades falam a nosso favor, a gente deixa a coisa correr. Mas se elas não falam no sentido que a gente quer, a gente tenta escutar. Às vezes, tem coisas dentro da nossa personalidade ou dentro da situação, né, que fazem com que a gente não escute certos conselhos, né, ou certos conselhos realmente. Mas pensa que se a gente quer um resultado diferente, a gente precisa fazer uma coisa diferente. Certo, pessoas? Então, olha só, é uma consulta bastante delicada e eu fiquei me debatendo, dizendo, não, vou fazer outra coisa, mas não conseguia pensar em nada para fazer, e não no sentido assim de que, não tem nada. Tem, inclusive, uma solicitação aqui de uma inscrita que eu vou postar na quinta-feira, mas assim, é tipo, não é para hoje. Hoje você tem que postar essa. Então, assim, chegamos com essa, não é mesmo, pessoas? Então, ó, espero que eu tenha trazido orientação para vocês se organizarem e começarem a traçar estratégias, né, na vida de vocês de forma diferente, se vocês querem alcançar um resultado diferente. Certo? Então, ó, agradeço aqui a companhia. Agradeço muito também se vocês puderem enviar essa consultinha para alguém que possa estar precisando, para a gente começar a, nossa, crescer o nosso canal também, né? E ampliar essa possibilidade aqui de ajuda. Então, agradecendo aqui a companhia de todos, agradecendo a confiança, né, por participar dessa consulta. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.